Aí ele falou assim, então parabéns, você vai ser mãe de gêmeos. Aí eu, hã? Aí ele olhou assim e falou, não, peraí, são trigêmeos. Senhora, que loucura! E desde quando eles eram bebês, os três, eu cantava muitas musiquinhas, então eu fui criando as músicas, né, e tal. Como eu e o Alexandre somos músicos, né, a música parou um momento na nossa vida, mas a gente sempre está envolvendo as crianças nesse ambiente musical. Olá, sejam muito bem-vindas ao Mamma Mia. Eu sou a Erika Dorta, estou aqui com Bela Mares. Olá, pessoal. E com a querida Andréia Ribeiro Rodrigues, mãe de gêmeos, para falar justamente sobre isso. Como que é essa maternidade em casos gemelares, né? Enfim, hoje nós vamos desvendar e entender um pouquinho mais dessa rotina, como é que foi a chegada dos gêmeos na família da Andréia. E a Andréia tem um perfil no Instagram chamado Trigêmeos da Família. Andréia, conta pra gente como que foi a chegada dos gêmeos na sua família e também explica um pouquinho pra gente o que que é essa hora de Dudu. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouco da nossa experiência nesse mundo tão peculiar que é de ter mais de um filho numa gestação só, não é verdade? Bom, os trigêmeos estão com 4 anos, Alice, Alan e Antônio, e eu tenho a Ana, que é a mais velha, né, que tem 4 anos de diferença. Então hoje a Ana tem 8 e os meninos têm 4. Então, desde que eles nasceram, eu tinha uma preocupação muito grande em uma rotina que possibilitasse que eu cuidasse dos 3 sozinha, né? Porque quando chegou da maternidade, a gente teve muita ajuda e tudo, até estabelecer uma rotina. E quando eles estavam próximos de completar 1 aninho, porque no início a gente fazia dormir 2 no carrinho, que tinha um carrinho, né, duplo, e o terceiro no colo, quando eu estava sozinha. E o Antônio começou a ficar muito sapequinha. Ele virava no carrinho, o carrinho duplo era um atrás do outro. E ficava vendo o irmão atrás dele. Aí eu comecei a pensar assim, nossa, Alexandre, falei com o meu marido, a gente tem que conseguir ver se eles adormecem sozinhos lá no quarto. Porque quando eu estiver sozinha, porque pode acontecer de ter alguma situação assim, como é que vai ser e tal. E eu fiquei pensando naquilo. Então, eu tinha uma prima, esposa do meu primo, na verdade, ela vinha aqui em casa ajudar uma vez na semana, e era uma linguagem, eu acredito que do interior, ela sempre falava assim, ó, não com sono, vão Dudu, tá na hora de Dudu? Quer Dudu? É dormir. Então eu ficava com aquilo na cabeça, né? Então eu falava, tá na hora de Dudu, que bonitinho. Dudu, vamos Dudu. Então o Dudu veio da mulher do meu primo, da Vera. Ela falava quando ela vinha aqui em casa, estão com soninho, tá querendo Dudu. Porque acho que toda cidade, toda família tem os vocabulários, né? Uhum. Que a gente pega das pessoas mais antigas, vamos dizer assim. Aí, beleza. Aí, aqui em casa tem um corredor que é entre a sala e o quarto deles. E eu olhei ali um dia e falei assim, gente, nós vamos colocar, eu falei com o Alexandre, nós vamos colocar uma madeira aqui na porta do quarto. Vamos ver se eles pegam. Aí, só que eles não estavam andando ainda. Aí eu falei assim, na hora que eles começarem a andar, a gente vai fazer isso. Aí, um belo dia, o Antônio já andava, já soltava das paredes, a Alice andava um pouquinho e segurava na parede, e o Alan ainda estava engatinhando. Aí eu falei com ele assim, Alexandre, vamos tentar? Vamos colocar uma madeira aqui, vamos ver o que dá? Aí surgiu a hora de Dudu. Porque como a gente tinha uma rotina muito estabelecida de horários, 9 horas era a última mamadeira deles. Né? Eles jantavam às 18 e eu dava mamadeira. Eles jantavam muito bem. Então eu dava a mamadeira dos sonhos às 21 horas. Então, deu certo. A gente colocou a mamadeira na porta do quarto, eles vieram, os primeiros vídeos, o Alan ainda estava engatinhando, né? E entraram no quarto. A gente colocou no berço. E com uma elevaçãozinha no travesseiro, né? Eles tomavam a madeira e adormeciam. E aí nasceu a hora de Dudu. Gente! Gente, eu preciso ver um vídeo disso para acreditar. Aí o que aconteceu?
foi assim, porque eles já faziam a soneca da tarde, eles adormeciam sozinhos já, né? Então, durante o dia, quando estava na hora da soneca, a gente fazia a rotina e falou, a hora da soneca. Então, vamos. Aí, no início, a gente ficava no quarto, batia no bumbum, e a gente sempre tem diferença fisiológica dos três. Então, a Alice, ela sempre adormecia rápido. Até hoje, ela tem o sono mais regular. Aí o Alan e o Antônio era mais agitado, mas aí depois o Antônio dormia. Então tinha que dividir quando eu estava sozinha, né? Bumbum aqui, bumbum ali, bumbum aqui, bumbum ali. E deu certo. Então a soneca a gente já acostumou, na hora da soneca eles adormeciam sozinhos. Foi um processo, né? Isso não foi da noite para o dia. Então quando a gente fez essa forma diferente de eles pegarem uma madeira e a gente colocar no berço, já estavam com sono, né? Porque vem a importância da gente saber dessa rotina estabelecida que a gente conseguiu depois de um tempo, saber que realmente estava na hora do soninho, aí mamou, acabou. Gol. Show! E Andreia, conta pra gente como é que foi, assim, quando você descobriu que estava grávida de mais três, que você já tinha a Ana, né? Como é que foi, assim, esse momento? Olha, eu tive, quando a gente foi ter a Ana, porque eu tenho casos gemelares na minha família. A minha avó paterna teve 2 partos gêmeos, eu tenho uma prima que teve trigêmeos, só que há muito tempo atrás, no interior, não tinha estrutura, eles não sobreviveram, né? Então eu já tinha essa ideia com meu marido, desde que a gente namorava, vão ter gêmeos, como se fosse simples assim, né? A gente queria ter gêmeos na gestação da Ana, né? Eu lembro que até no último ultrassom, o Alexandre perguntava assim, tem certeza que não tem 2 aí? Ai, meu Deus. Aí, beleza. A Ana nasceu, as coisas foram bacanas e tudo. Aí, em 2016, eu fui desligada da empresa que eu tinha trabalhado nos quase os últimos 10 anos. Aí eu falei assim, olha, ela loucura, né? Eu falei, ó, eu não vou arrumar emprego agora. Vamos calcular aí a rescisão por um tempo, vou fazer outras coisas, vou fazer meu horário, vou curtir a Ana. Aí chegou em 2017, eu falei com o Alexandre assim, ó, eu não estou arrumando emprego mesmo, a situação está difícil, a gente está conseguindo manter mais ou menos aqui. Eu estava vendendo cosmético, vendendo sapato, fazendo meu horário, curtindo mais a Ana. Eu falei assim, ó, vamos ter filho agora, ter irmão para a Ana e tal, tá na hora. Beleza. Então, quando a gente foi para a segunda gestação, eu não estava, nem eu nem ele, a gente comentou em nenhum momento em ter mais de um, a gente queria ter mais um filho. No primeiro ultrassom, com 6 semanas, eu já escutei os 3 corações. E não esperava, eu estava sozinha, porque o Alexandre trabalhava viajando e ele estava numa cidade próxima aqui, mas eu marquei para 3 horas da tarde o ultrassom. Tipo assim, era difícil para ele, né, na profissão dele, deslocar e se acontecesse algum imprevisto, ele chegar em Belo Horizonte no meio da tarde. E naquele dia aconteceu isso, deu imprevisto. Eu liguei para ele e falei, ó, não precisa vir correndo, não precisa vir desesperado, né, na estrada. Eu vou lá no ultrassom, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Aí, pá, cheguei lá, o médico olhou. A moça que digitava o exame começou a rir. E eu não estava entendendo, porque ela já tinha captado na imagem, né? Aí ele me fez uma pergunta, ele falou assim, eu não lembro a pergunta que ele me fez, não lembro. Aí eu falei, não lembro, nunca tive isso, não. Aí eu pensei, nossa, será que deu algum problema? Eu estava com 37 anos na época. Aí ele falou assim, então parabéns, você vai ser mãe de gêmeos. Aí eu, hã? Aí ele olhou assim e falou, não, peraí, são três gêmeos. Nossa senhora, que loucura! Haja coração. Aí ele falou assim, quer ouvir o coração? Eu falei, quero. Aí ele abriu lá o áudio. Esse é o Uma percussão primeiro. inteira. Percussão. Aí falou, esse é o segundo. E esse aqui é o terceiro. Aí eu falei assim, eu pensei na Ana, na hora. Eu falei assim, ó, você tá querendo me dizer que a Ana vai ter 3 Irmãos. irmãos de um só? Aí ele falou assim, só que esse terceiro aqui, ele tá bem menor que os outros. Então pode ser que ele não vá para frente, pode ser que ele seja absorvido pelo organismo. Vamos acompanhar, né? Eu já tinha feito exame de sangue, estava tudo bem.
Ele falou, vamos acompanhar. E o terceiro está aqui hoje, todos os três lindos e saudáveis, há 4 anos, graças a Deus. Que Gente, é gracinha. muito legal. Andréia, mas assim, e o nascimento, qual foi o intervalo entre um e o outro? No ultrassom, diziam que tinha um que estava de 2 dias, porque a minha gestação foram 3 placentas e 3 bolsas, né? Então não houve, não. Eu ovulei 3 no meu caso. Não, mas Foi eu isso. digo assim, no nascimento, qual que foi o intervalinho entre o nascimento de um ou Ah, de outro? olha, eu tomei anestesia geral na hora, eu não vi o parto, porque eu tenho um caso de trombofilia, que eu tive trombose lá em 2011, então eu tomei anticoagulante, né, que é o Clexane a gestação toda, e o meu parto, eu entrei em trabalho de parto, então eu já tinha a orientação que se o parto fosse agendado, né, que era para o que estava caminhando por ser trigemelar, eu teria que parar de tomar o anticoagulante 24 horas antes. Só que, como eu entrei em trabalho de parto, eu tinha tomado anticoagulante 11 horas da noite, eu estava em trabalho de parto o dia todo, mas para mim, eu estava muito ruim naquele dia, mas eu não imaginei que estava em trabalho de parto. Só que 1 hora da manhã comecei a ter contração de 5 minutos de diferença, contadinha no relógio. Aí eu liguei para o médico, ele pediu para ir para o hospital, então eu não vi o parto. Mas o relato lá no histórico é de 1 minuto de nascimento de um para o outro. Mas o Alexandre, que acompanhou tudo, disse que demorou um pouquinho mais. Não foi só 1 minutinho, não. E como é que foi essa mudança, assim, na dinâmica familiar, né? Porque eu imagino que deva ter sido uma mudança drástica, né, no dia a dia. Eu te falar que eu tenho um lema que é não sofrer por antecedência. Eu tinha uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, porque eu já tinha uma escola, que era a Ana, né? Então eu já tinha aquelas noções iniciais de bebê e tudo. Quanto a isso, eu não tinha. Eu não tinha esse problema na minha eu não sei como, eu blindei, vamos dizer assim. E lá no UTI, os pediatras chegavam para conversar comigo e falavam assim: você já contratou uma babá? Eu falei: não, não tenho condição. Quem vai te ajudar? Eu falei: não sei, não sei. Me dá alta para as crianças, que quando chegar lá em casa a gente resolve. Mas assim, virou nossa vida 360 graus. A gente não morava em Belo Horizonte, né? A gente morava na cidade aqui do lado, em Sabará, pertinho de BH, mas a gente não tinha parente lá, era só a gente morava num lugar que tinha uma escada. Por recomendação médica, eu não poderia, no final da gestação, ficar fazendo esse esforço. Então, a primeira coisa que a gente teve que mudar de casa. A gente veio para perto da família. Eu moro perto da casa da minha mãe. Minha mãe mora 2 ruas aqui para trás. A irmã do Alexandre mora aqui perto também. Eu tenho parentes do meu torno. Então, a primeira providência que a gente tomou foi ficar perto da família, justamente por essa questão de precisar de ajuda, né? Eu dei um tempo na minha carreira profissional para dedicar exclusivamente à maternidade, né? E a gente, tudo nosso foi muita lata de leite, foram muitas fraldas, é muita informação emocional, é tudo muito, tudo muito. Então virou Que nossa vida delícia. 360 graus. Gente, eu imagino, assim, e eu já tive um pouco dessa vivência, como eu estava te falando, eu sou prima de trigêmeos, né? E quando eles nasceram, há 20 anos atrás, eu ficava assim, boba, porque não tem pausa, né? E como essa mãe, essa mulher, né, na minha cabeça, como que ela dá conta disso tudo? Fala um pouquinho pra gente, assim, como é que como é que você se trabalha, como é que você se prepara, principalmente emocionalmente, né, Andréia, para conseguir ali dar conta dos seus pequenos, que não são tão pequenos, né, agora. Olha, a gente já passou por diversas fases, né? Dias bons, dias não tão bons.
e procuro sempre no dia seguinte resetar. Eu tenho um outro lema que era mais ou menos assim, ó, deu errado o dia, meia-noite reseta. Você tem que começar diferente no dia seguinte. Então, quando alguma coisa dava errado, o que era dar errado, que eu chamo de dar errado? Era não ter harmonia, choro descompassado, a alimentação não sair na hora certa. Tinha o quarto elemento, né? Que na verdade é o primeiro elemento, que é a Ana, que estava em idade escolar, já estava estudando, então tinha aquela rotina da Ana, tinha a rotina com eles. Eu tinha ajuda durante o dia, então estava ajudando e ia para casa, tem que descansar também, né? E ficava eu e o Alexandre, eu estava sozinha no espaço do Alexandre chegar em casa. E teve uma época que todo dia, 19 horas, os três choravam. Era uma relógio, todo dia. Então, teve dias de desespero, assim, da Ana tá chorando na porta, porque ela queria atenção, os três chorando, cada um no berço, eu com no colo, e a mão no bumbum de um, ia lá na mão do bumbum do outro. Mas esses eram os dias ruins. No dia seguinte, eu pensava, o que eu fiz aqui hoje que não está legal? E como a gente veio com a rotina deles do hospital, a gente conseguia estabelecer a ação, conseguia estabelecer a troca de fralda, tudo direitinho. Eu acho que foi muito assim, tranquilo a primeira semana deles em casa em relação à mãe de primeira viagem quando veio a Ana, que não sabia nada, qualquer coisa que o bebê fazia já estava ligando para o pediatra, porque eu considero que no nosso processo teve essa diferença, né? Eu não fui mãe de primeira viagem com os trigêmeos, que eu acho que é mais difícil quando você não tem esse processo de viver uma rotina com o bebê, né? Então, a gente se organiza até hoje, nada a gente consegue fazer tudo todo dia, eu aprendi a dar importância para as prioridades, ao bem-estar físico e emocional deles, o biológico, que isso ajuda muito a gente conseguir conduzir. Conseguir conduzir sozinha, conseguir conduzir eu e o Alexandre, ou quando eles estão na escola, que eles têm um comportamento, eu acho que é legal, assim, na nossa ausência. Então, hoje eu olho para trás, assim, e falo assim, entre erros e acertos, a gente está conseguindo conduzir de uma forma emocionalmente satisfatória. Agora, é lógico que tem problemas, vários problemas, igual todo mundo. E é muita emoção, é tudo muito. E tem a Ana e a cobrança o tempo todo. Eu falo que eu tenho 4 fiscal na minha frente o tempo inteiro, né? É o tempo E como é todo. que é essa diferença no temperamento deles, assim? Conforme eles foram crescendo, cada um foi mostrando a sua personalidade. Como é que é isso, assim? Olha, eu costumo dizer que do dia que eu vi eles na incubadora, na UTI, eu já vi a personalidade ali, até do jeitinho de deitar. Você já olhava assim e falava assim, nossa, são completamente diferentes. E são mesmo. Você tem aqui o concentrado, você tem aqui o debochado, o palhacinho, né? Você tem o que te obedece, que leva a sério. E essa montanha-russa o tempo todo, né? Às vezes a gente fica analisando o comportamento de um e do outro, por que ele está fazendo isso, por que ele está falando assado, aí você vai perceber que às vezes é um ciúme, é uma palavra de afeto que você fala com um e às vezes o outro está esperando. Você chama um de bonito, você tem que chamar todo mundo de bonito. Você fala uma coisa de um, você tem que continuar o processo ali. E às vezes escapa, né? Às vezes você fala uma coisa de um, você não está desmerecendo o outro, né? Então, essa carga emocional é muito, ela é assim, igual você teria mais filhos, hoje, com a questão de financeiro, de saúde minha, que já tenho 43 anos e tudo, a questão emocional é muito difícil, eu fico pensando, as nossas vós, né, que tiveram lá 6, 7, 10, 15 filhos, emocionalmente, como é que você lida com isso? É difícil demais, é muito complicado. Mas a gente está indo, vamos ver. Será que antigamente a cobrança era outra, né? Acho que eram outros Não tempos. tinha internet, assim. né? Sabe, eu fico te Acredito escutando que falar. sim. Era tudo muito automático também, né? Acaba que os irmãos mais velhos cuidavam, né?
daqueles mais novos ali, a mãe cuidava da casa e dos bebês, dos que eram menores, né? Os mais velhos, eles iam se arrumando na vida, acho que automaticamente, né? Rolava uma Então, era um aldeia, pouco né? disso também. É, Porque assim, quando a gente tem gêmeos, né? Mesmo dentro desse, desses irmãos que nasceram, que foram concebidos juntos e que nasceram ali no mesmo dia, existe uma ordem hierárquica. Hierárquica que eu digo assim, tem o mais velho, tem o do meio e tem o mais novo, né? Aquele que nasceu primeiro sim, e aquele. E isso. aí, quando você me escuta falar, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque você já tinha uma mais velha, que é a Ana, assim. Como é que é Sim, essa dinâmica entre eles? Porque eles. Como é que é essa dinâmica entre os quatro mesmo? Dessa irmã mais velha que tá fora dessa unidade ali dos três. Me conta um é pouquinho. interessante. É muito interessante, porque eles têm momentos individuais, eles têm momentos de dupla, tem momento de trio, tem o momento da Ana com um deles, tem o momento da Ana com os dois, e tem os momentos dela sozinha, né? Então, sempre a gente tem essas divisões assim. A gente passou por uma mudança, né, recentemente, 2 semanas para cá, porque até então o trio dormia no mesmo quarto, desde que nasceram, no mesmo quarto, inclusive até as camas na mesma posição que estavam os berços, né? E numa necessidade emocional aqui de comportamento, a gente percebeu que a Alice passar para o quarto da Ana. Só que vinha aquela preocupação, né? A Ana tem uma rotina diferente. Por volta de 19h30, 20 horas mais ou menos, o trio já está dormindo, né? A Ana, às vezes, está chegando da escola, ela ainda vai tomar banho, vai jantar, ainda vai fazer para casa, né? Atividades escolares. Então, a gente passou por essa adaptação nessas 2 últimas semanas, né? E hoje eu percebo que a Alice, ela quer muito estar no momento da Ana, sabe? Ter as coisas que a Ana tem, fazer as coisas que a Ana faz. Eles estudam em escolas diferentes, né? Então eles falam muito que querem entrar na escola da Ana, eles querem vestir o uniforme da Ana. Então tem essa diferença que sempre vai existir, porque são 4 anos, né? Mas eles brincam juntos, a Ana ajuda. Eu percebo que a Ana tem um cuidado quando a gente encontra outras crianças menores, sabe? Você vê que ela tem aquela coisinha maternal, assim, sabe? O cuidado, que não pode cair, tem que cuidar. Então, ela passa por esse processo, né, que a gente que tem com os menores. Então, eu percebo que ela tem esse feeling quando ela está com outras crianças. Mas tem os momentos que ela fica bolada também, que ela quer individualidade. Tem dia que ela pede para ela ir para casa da minha mãe, que aqui, né, fim de semana, ela vai passar lá o dia inteiro, aí ela acha ótimo que não tem irmão, fala que é bom ficar sem os irmãos. Tem um momento de exclusividade ali. Aí a avó faz o que quer, meu pai faz o que ela quer, ela passa o dia lá. Ai, Ela que gosta também. bonitinho. E Andréia, a família é um sucesso nas redes sociais, né? Os conteúdos fazem muito sucesso. Quando você decidiu começar a compartilhar a rotina da família? Nossa, tanta coisa mudou nesses últimos 4 anos, quando a gente fala de redes sociais, né? A proporção que isso tomou na vida da gente virou um trabalho, né? Virou uma possibilidade de renda da família, né? O tanto que isso se intensificou nos últimos anos, né? Tanto que os vídeos da hora de Dudu eram vídeos caseiros, sem pretensão alguma, né? Mas eu já tinha a conta do Instagram e para os amigos e a família poder compartilhar, né? Eu acho que muita gente começa assim, né? Comecei a postar uma foto aqui, um story ali, e um belo dia veio a hora de Dudu, né? Então já chamava um pouco a atenção, porque eu postava, por exemplo, amamentando à noite, e a gente tinha um sistema de desembolar isso assim tão legal que até o Alexandre fazia a mamada noturna sozinho. Eu levo para que eu pudesse descansar. Às vezes ele fazia sozinho, né? Então, às vezes eu postava isso e isso chamava a atenção.
Então, quando veio a hora de Dudu, que o vídeo viralizou, eu coloquei ele no TikTok, que na época foi bem no início, ali quando o TikTok começou a surgir, né, a chamar a atenção, e um rapaz pegou esse vídeo e colocou no Twitter. E esse vídeo viralizou lá no Twitter em poucas horas, ele atingiu 1 milhão de visualizações. E a partir daí, você não tem controle mais do que chega para você, né? Das pessoas que chegam para você dentro da sua casa. E muita gente falava assim, André, compartilha a sua rotina, você faz uma coisa tão diferente, né? A gente quer ver como é que é a casa com 3 bebês. Então foi uma coisa assim, vamos postar, vamos dar comida, vamos colocar lá. Só que a partir do viral, da hora de Dudu, que a gente eu comecei a falar, olha, eu vou continuar trabalhando em casa mesmo, não vou procurar emprego, não. Eu quero ficar com as crianças, né? E aí a internet virou a minha fonte de renda. E tem um detalhe, eu toco, né? Vocês estão vendo aqui no nosso estúdio, meu marido também é baterista, e desde quando eles eram bebês, os 3, eu já fazia isso com a Ana, mas não na proporção do trio, eu cantava muitas musiquinhas, então eu fui criando as músicas, né? Então a gente tinha uma rotina toda baseada em hora, né? Tudo no relógio. Então veio a hora de Dudu, aí veio a hora do banho, que foi a nossa última música lançada. Eu estou no estúdio agora gravando a hora do desfraude, porque quando eles foram desfraudar a gente fez uma música também, inclusive o refrão quem criou foi a Alice e a Ana. Então a gente foi desembolando essas coisas junto com a música. Porque como eu e o Alexandre somos músicos, né, a música parou um momento na nossa vida, mas a gente sempre está envolvendo as crianças nesse ambiente musical. Então, a hora Tem de música tudo para tudo. viralizou. Oi? Música para Então tudo. vocês têm música para tudo. Tem a hora do lanchinho, tem a hora de acordar, tem a hora do desfraude que eu tô gravando. Eu já gravei a hora do banho e a hora de Dudu, né? Que tá no Spotify, tá no YouTube. Eu lancei o vídeo, o clipe da música Hora do Banho tem 2 meses, né? Então a gente começou a gravar, comecei a mostrar e com a câmera ligada o tempo todo as crianças foram acostumando. Então quando eu chamo para gravar alguma musiquinha, alguma coisa assim, eles já vão, tá? Quando quer gravar, grava. Quando não quer gravar, a gente respeita. Tanto que você vai ver vídeo que só um aparece, você vai ver uma situação que só aparece 2, ou aparece 3, ou não aparece nenhum, aparece só eu. Então aconteceu assim, de uma forma que a gente não esperava, né? Que a internet te proporciona isso. Você entra na casa das pessoas sem perceber. Então, André, eu tô vendo que você fala muito de rotina e você fala muito Sim. de entrega, assim. Eu queria saber se você acredita que a prosperidade da sua família, né, que o sucesso de você ter recebido esse desafio, porque é muito gostoso, mas ao mesmo tempo muito desafiante você receber 3 Muito. crianças, já tendo uma no mesmo momento, a rotina e a aceitação da vida como ela é. Exatamente. Isso que eu converso com várias mães, com várias famílias, que isso é muito importante, a aceitação da situação como ela acontece. O Alexandre até brinca, né? Porque quando ele contava que a esposa estava guardando 3 filhos, os amigos perguntavam assim: e agora? O que você vai fazer? Aí ele ficava assim: como que eu vou fazer, gente? Vai nascer, nós vamos criar, né? Não tem outra opção. Então, o que a gente pode fazer é se adaptar e procurar desenvolver uma rotina que a gente consiga. Então, realmente, essa entrega, você se entender nesse ambiente, você perceber que aquilo é o que está para você no momento, o bebê vai chorar, o bebê vai te trazer aquela situação de ausência de sono. Então, como eu já tinha essa questão de ter tido a Ana, já ter tido um bebê, e eu tinha esse universo todo na minha cabeça, eu acredito que facilitou sim. É como se eu disse para vocês, meia-noite eu resetava aquele dia. Foi um dia ruim, os bebês choraram muito, eu chorei junto, já choramos todos juntos, eu, Ana, os 3 chorando, já, meia-noite reseta. O que eu fiz que não deu legal hoje? Então, eu gosto muito da rotina com eles e hoje eles com 4 e 8 anos, eu vejo que sem essa rotina, lembrando que rotina não é prisão, rotina não é fazer tudo certo todo dia, né, que a gente chama de certo.
Porque hoje com a internet a gente é vigiado o tempo todo, a gente tem muita informação e às vezes a gente se sente não capaz de poder conduzir aquela situação de uma forma mais assertiva. Então eu acredito sim que essa mente focada no vai dar certo e na aceitação de que as crianças são crianças ajuda muito a gente conseguir passar por essas dificuldades. Ai, gente, é o segredo, né? É o segredo. É como se esses filhos eles viessem com o convite da perda de controle. A gente não consegue ter controle Verdade. com 3 crianças ao mesmo tempo, né? Eu não sei aonde, eu estou tentando lembrar que uma mãe falou, né, uma mãe de gêmeos, não era de trigêmeos, falou, olha, os meus filhos, eles sempre aprenderam a esperar, por exemplo, né, porque eles já nasceram com essa nesse realidade, lugar, nesse lugar. Então, é um convite, realmente. Para não é se um convite. desesperar. Eu brinco que aqui em casa tudo tem fila, né? Tudo tem fila. Então, é a fila para o banho, é a fila para servir a comida, é a fila para se arrumar, é a fila para escovar o dente. E isso é bom, porque eles aprendem que tem que aguardar. E nem sempre dá certo, né? Então, é o que eu disse, é muita informação emocional, é tudo muito. É muita meia, é muita cueca, é muita calcinha, é muito sapato. É muito tudo. É muita comida. É muito tudo, gente. Eu fico imaginando o almoço, comida, né? É muita comida, é muita informação, né? Um adoece, aqui eu nunca tive assim os 4 doentes ao mesmo tempo. Geralmente é uma sequência, geralmente é o Alan, depois vai no Antônio, depois vai a Alice, e geralmente um fica doente 2 dias, um fica e o outro fica só durante a manhã. E a Ana, que geralmente não adoece. Então, quando você tem ali 2 ao mesmo tempo, com gripe, aquela situação, é complicado. Mas eu estou em casa o dia todo, estou 100% do tempo, e dias bons e dias ruins a gente vai levando. E, Andréia, para encerrar aqui, eu recebi a informação de que vai ter um clipe oficial da Hora do Dudu, é isso mesmo? É verdade, meninas. Vai estar no ar no YouTube, no sábado agora, dia 12. Eu tô chamando esse videoclipe de Momentos, porque a Hora de Dudu, daquele jeito, ela não existe mais, né? Porque era o momento com as mamadeiras. Mas no sábado vai estar lá no YouTube os melhores. Vamos dizer que eu não posso falar que são os melhores momentos, porque foi mais de 1 ano fazendo a Hora de Dudu com as mamadeiras, né? Então são vários vídeos, era todos os dias, a gente transmitia no Instagram, nos stories. Tinha dia que eu fazia aula de Dudu ao vivo. Teve uma época que a gente fazia nas sextas-feiras, eu fazia ao vivo, eu ligava a live, fazia aula de Dudu, fechava a porta, até aquele processo ali terminar e mostrava para todo mundo, ó, não é fake, é real, acontece dessa forma. Então a gente está lançando o clipe agora, porque a música já está lançada já tem 2 anos, né? Recentemente a gente lançou uma versão instrumental da Hora de Dudu, e o clipe vai estar no ar no sábado, e vai ter ali os momentos muito legais dessa trajetória deles. E lá no nosso canal do YouTube, a gente vai lançar uma série também. Agora eu vou começar a liberar mais esses vídeos lá, desse processo todo deles, o Desfraude, que é a próxima música que a gente está lançando, e até o processo de agora, que a gente está entrando firme lá no YouTube para mostrar a rotina com eles. Que delícia! Você que está assistindo esse programa, pode correr lá para assistir Hora de Dudu, porque estamos gravando hoje, vai ao ar o seu clipe vai ao ar no sábado, né? O clipe da família. No sábado. Mas esse programa vai ao ar, que está indo ao ar hoje com a Andréia. Provavelmente é depois dessa data do dia 12. Então você que está assistindo a gente, corre lá no YouTube que já está no ar esse clipe e vocês com certeza vão adorar, porque é muito divertido. E assim, André, eu quero te parabenizar pela lição mesmo de vida, porque eu acredito muito nisso, eu acredito muito nessa entrega. A gente precisa entregar, né? Existe algo que orquestra acima de nós.
Sim. o nosso dia a dia, principalmente na parentalidade. Então, muito inspirador essa entrevista, muito inspirador te conhecer e saber da sua trajetória, como você lida com as situações aí na sua casa. Obrigada. Convidar todo mundo para assistir a nossa rotina, né? Nas nossas redes sociais, ouvir as nossas músicas. E eu sempre estou dando dicas e eu vou entrar agora com alguns materiais de dicas. Só ficar ligadinho lá nas redes sociais que eu vou estar providenciando mais informações e mais formatos para poder ajudar todo mundo a ter uma vida mais tranquila, né, na maternidade, porque não é certinho todo dia, imprevistos acontecem, mas o nosso posicionamento, nossa consciência, enquanto a responsabilidade perante o comportamento da criança, isso é muito importante, eu acredito muito nisso. Sensacional. Muito legal. Adorei. E eu espero que você que está assistindo aqui junto com a gente também tenha adorado, porque foi muito bom, foi muito gostoso esse bate-papo. E é isso. Mande sua dúvida, seu comentário. Compartilhe. Inspire. Como é que você faz aí na sua casa? Na hora de dormir, na hora de dar banho? Quais os caminhos você tem pegado? Eu tenho umas musiquinhas também. Depois eu vou compartilhar com vocês. Compartilhe. Vamos construir conhecimento. Compartilhe. É isso. Um beijo grande. Muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço. Beijão para vocês. Um beijo. E até semana que vem. Fiquem com Deus.